Olá, tudo bem com vocês? Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma semana, entrando em mais um sábado na presença do Senhor, com o estudo da lição da escola sabatina, provados pelo fogo. E hoje, nessa semana, vamos entrar no tema Esperando no Frisol, e o Carlos Alberto estará aqui comigo, apresentando a vocês, aprender também juntamente com vocês aqui no estudo dessa lição. Convido a todos que ouvem a fronte, para que o Carlos Alberto esteja orando para nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, de passarmos mais uma semana, Senhor, na tua presença. Que essa semana seja, Senhor, também abençoada, que o Senhor possa estar nos iluminando, abrindo a nossa mente para que tudo que vamos falarmos aqui durante a semana possa estar guardado em nosso coração, em nosso coração. Abençoe cada um de nós, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O tema da lição da semana, Esperando no Frisol, tendo paciência nas dificuldades. E o texto de Gálatas 5, versículo 22, é o verso áureo dessa semana. Mas o fruto do Espírito é longanimidade. Carlos Alberto, o que significa esse termo expressado aqui em Gálatas 5, 22? Longanimidade. Longanimidade significa paciência extrema, O que tem a ver, com esperando no frisol? Esperar é ter paciência, Então, longanimidade, é uma paciência extrema, Uma paciência que está a ponto de suportar o quê? Até os nossos próprios sofrimentos. Isso quer dizer longanimidade. Ela tem tudo a ver com o quê? Com o tema da lição, com o título da lição. Para que nós possamos esperar, nós temos que ter o quê? Paciência, Esse é o significado de longanimidade. A lição ela vem nos explicando aqui sobre um cientista que fez o teste ali com 4 crianças, com marshmallow. E aí os cientistas levaram os marshmallows até as crianças e disse o seguinte: quando eu retornar, aquele que não tiver ingerido o marshmallow irá receber mais marshmallow, Então o cientista se retirou ali da sala e no momento em que ele se retirou, algumas crianças colocaram o marshmallow na boca e algumas crianças conseguiram esperar. Então o cientista retornou e aquelas crianças que haviam esperado, ele entregou mais marshmallows a elas, E os cientistas foram observando essas 4 crianças ao longo do tempo, E aquelas crianças que se tornaram adolescentes, e foram observadas ali por eles. Aqueles que esperaram, o retorno do cientista e receberam mais um marshmallow, os cientistas observaram que eram adolescentes e adultos, foram adultos, mais perseverantes, mais seguros de si e mais confiantes durante ali a sua vida. E aquelas crianças, que se tornaram adolescentes e adultos e não esperaram o retorno ali do cientista, se tornaram crianças inquietas, inseguras, adolescentes e adultos inseguros, e tinham dificuldades, com a espera. E diante desse teste que foi realizado, nós vemos a importância, desse termo, espera, da paciência, o poder que a paciência nos traz, o poder de entender e praticar a paciência em nossa vida. Nessa semana veremos o que pode estar por trás de um dos mais difíceis de todos os frisóis. Durante esse trimestre, estudando sobre os frisóis.
Então esse é o tema, um dos temas mais difíceis que vamos estudar, que é a provação da espera. Domingo, o Deus da paciência. Por que o Deus da paciência, Adriano? A paciência, né, faz parte do caráter de Deus, né? Nós vemos que tem um versículo que diz que Deus ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. Nós observamos ali na palavra do Senhor, ali, quando Deus destruiu, né, ali com o dilúvio, né, a terra ali, os moradores da terra com o dilúvio, ele disse que não voltaria a fazer mais isso. Né? E hoje nós vivemos um tempo até pior do que aquele tempo do diluviano, antes do diluviano, né? E Deus ele tem o tempo certo para aplicar, né, a sentença a cada um. Né? Romanos 15, versículo 4, versículo 5, a Roberta irá ler aqui para nós. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, né, e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Deus, ele fala, né, ele é o quê? O Deus da paciência. Isso, a paciência o quê? Produz em nós o quê? Esperança, porque diz assim, porque pela paciência e pela consolação das Escrituras temos o quê? Esperança, né? Aí diz assim, ora, o Deus da paciência, né, e da consolação, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele é o Deus da paciência, né? A nossa cultura em geral, nós somos o quê? Impaciente. Principalmente com as coisas que nós o quê? Queremos, né? Ou algo que nos foi o quê? Prometido, mas que ainda não temos, né? Então nós somos o quê? Em geral nós somos o quê? Pacientes. Nós só temos, ficamos confortáveis, ficamos satisfeitos quando alcançamos aquilo que queremos, né? Mas Deus nos mostra diferente. Temos o quê? Tem o quê? Paciência. Não devemos fazer o quê? De acordo com o que nós queremos. Temos que ter paciência, né? E o que diz Salmos 27, verso 14? Né? Que nós devemos o quê? Descansar e esperar com paciência no Senhor. Quando nós esperamos o quê? Como diz Salmos lá, nós temos o quê? Temos o controle, né, daquilo que nós queremos. Nós mostramos quem está no controle, que é Deus, quando nós esperamos, né? Amém, né? E eu faço uma pergunta. Você tem paciência? Você tem deixado Deus agir na sua vida? Né? A lição dessa semana veio para nos ensinar, né, a termos paciência com Deus da paciência. Nós vamos aprender de Deus, porque Deus, ele é o Deus da paciência. É isso que a lição de domingo vem nos dizendo aqui, né? Essa palavra, né, paciência no hebraico, ela significa sofrer, né, agitar, tremer, estar ferido, estar triste, né, suportar as dificuldades em paz, né, com serenidade. E por nós mesmos, nós não conseguimos, né, apenas com a ajuda do Espírito Santo e daquele que é o Deus da paciência. Segunda-feira, né, vem com o tema no tempo de Deus. Como estudamos aqui na lição de domingo, Deus é o Deus da paciência. Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas, e um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para nós é como 1000 anos para Deus, né? E vamos entendendo isso. Também
através desse versículo aqui, Gálatas 4, versículo 4, né? Que diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, né? O que significa, né? Teve um tempo a se cumprir, né? Teve um tempo de espera, né? Para Jesus vir, né? Nascido de mulher, né? Sobre a lei e morrer ali no Calvário, né? Veio na plenitude do tempo, né? No tempo certo, no tempo exato, né? Jesus ele veio, né? Nesse verso, Paulo nos diz que Jesus veio para morrer por nós no tempo certo. É muito fácil se perguntar: por que Jesus esperou milhares e milhares de anos para vir à Terra e lidar com o pecado, né? A promessa feita lá atrás, no início da criação, né? Onde foi profetizado ali já no início da criação que Jesus iria pisar na cabeça da serpente, né? Talvez Adão e Eva pudessem ter pensado que seria no tempo dele, né? Mas demorou milhares e milhares de anos para se cumprir. O universo não havia entendido que o pecado era uma coisa ruim bem antes disso, né? Nós podemos também nos perguntar, né, Carlos Alberto, por que Jesus demora tanto para voltar? Os ímpios blasfemam o nome de Deus, né? Quando eles olham para a humanidade, vê doenças, vê tragédias, eles perguntam: onde está Deus? Mas nós que servimos a Deus, nós vemos um lado positivo na espera, na demora da volta de Jesus. Porque na palavra do Senhor diz que aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? Ou seja, se Jesus voltar hoje, talvez ninguém se salvará, né? Então, Jesus não voltou ainda e a resposta pode ser: por amor à humanidade. Porque Ele espera que os ímpios venham a se converter, né? A pergunta número 4, que o Carlos Alberto irá ler e explicar aqui para nós, diz o seguinte: o que aponta para Jesus como Messias? Quanto tempo durou esse período, né? Quanto tempo durou o período do Messias vir à Terra após a profecia de Daniel? Plenitude do tempo, né, Adriano? Como está escrito lá em Gálatas, né? 4, verso 4, né? Plenitude do tempo significa tempo certo, né? Tempo certo, tempo determinado ali, né? Por Deus. E logo após vem o quê? Já uma profecia na lição de segunda-feira sobre 70 semanas. Quando você pega 70 semanas e multiplica pelos dias da semana, você chega a uma conta de 490 dias. E quando você pega em profecia, que um dia está para um ano em profecia, significa 490 anos até a vinda do Messias aqui, né? Então nós vemos que o tempo de Deus, né, para que se findasse ali o sofrimento ali, né, para que desse fim, né, porque até então éramos o que? Antes da volta de Cristo, estávamos perdidos, né? Nós estávamos a par do pecado, mas quando Jesus morre na cruz, né, ali nós temos o que? Esperança. Foram necessários o que? 490 anos para que cumprisse uma promessa, né, que era do Messias, né? E ele fica a pergunta, né, como você disse, por que Deus ainda não veio? Talvez essa seja a principal pergunta, né? Por que Jesus Cristo ainda não veio, né? Fica essas perguntas, né? Assim, existem razões, sabe? Espirituais importantes, assim, pelas quais teremos que passar pelo período da espera. Eu vou ler algumas delas, mas achei uma aqui muito interessante. A primeira, a espera pode redirecionar a nossa atenção para longe das coisas e de volta para Deus. Então a espera pode produzir, né? Nos leva para longe das coisas
né, e nos direcionamos mais para Deus, né? A segunda razão, a espera nos permite desenvolver uma imagem mais clara dos nossos próprios desejos e motivos. E a terceira, a espera gera o quê? Perseverança, vigor espiritual. Uma delas também abre o quê? Abre portas para o desenvolvimento de forças espirituais, como fé e confiança. Uma delas também coloca outras peças no quebra-cabeça do cenário completo. Outro motivo pelo qual temos que esperar, portanto, aprendemos a viver pela fé. Você consegue pensar em algum outro motivo para esperar? Eu queria frisar aqui uma imagem mais clara dos nossos motivos e desejos. A espera, irmãos, ele vai nos mostrar mais claramente quais são os nossos motivos e os nossos desejos, né? Quais são os nossos reais motivos e desejos quando queremos um carro, quando queremos um casamento, um relacionamento? Quais os nossos reais motivos e desejos quando queremos um emprego? Né? E às vezes, né, as pessoas estão se passando assim, por situações difíceis e queremos algo, né? E por nós mesmos, nós já sabemos que somos o quê? Pessoas que não gostam o quê? De esperar. Queremos apressar as coisas. Então, quais são os nossos reais motivos e desejos naquilo que queremos? Você consegue pensar em outro motivo que a espera pode causar, né, um impacto que você possa ver, né, que seja Deus na sua vida, que essa espera você consiga ver Deus na sua vida, que isso possa promover em você o que? Uma esperança, né, e saber quem realmente está no controle de tudo, que é Deus. Que essa, né, possa ser o nosso pensamento quando esperamos, que possa produzir nós o que? Frutos, né? Amém, glória a Deus, né? Que lição maravilhosa, né? Que estamos estudando, né? Aprendendo a ser mais paciente, aprendendo com o nosso Deus. Vamos para a terça-feira. Davi, um exemplo prático de espera. Nós vamos entender aqui, baseado no exemplo do rei Davi. Davi, ele viveu a espera, ele viveu a paciência na prática, e nós vemos isso na vida dele, né? Davi, ele foi ungido, né, por Samuel, né? Ele foi ungido por Samuel como rei, mas ele veio a ser rei muito tempo depois, né? Então foi uma longa jornada, né? Nós vemos também que Davi passou pelo crisol, né, durante a sua vida, né? Davi não foi um mar de rosa o reinado de Davi, né? Ele passou por muitos dissabores ali, foi perseguido, né? E nós vemos aqui o rapaz foi chamado, Davi, né, foi chamado para tocar música, né, para acalmar o espírito perturbado de Saul, né? E vemos também Davi se tornou herói de Israel quando ele matou o Golias, tudo no tempo certo, né? Deus foi cumprindo o propósito que ele queria na vida de Davi. Vemos também Davi fugindo para salvar a sua vida, porque Saul o perseguiu, né? Não entendeu a promessa de Deus que Davi tinha que ser o rei de Israel. Davi foi perseguido e muitas vezes, né, Davi, nós vemos aqui na Bíblia, teve Saul ali nas suas mãos para o matar. Se Davi quisesse, ele teria matado Saul, né, que tanto o perseguia, né? Vemos também que Davi, ele chegou a cortar o manto de Saul para mostrar para ele, se ele quisesse, ele teria tirado sua vida. Mas Davi resolveu confiar em Deus e a ter paciência, né? Davi não vingou, Davi não fez nada. Nós vemos aqui na pergunta número 1, Carlos Roberto, por que Davi recusou matar Saul, né? Qual era o plano de Deus ali, né? O que nós aprendemos com essa situação?
E na pergunta número 6 também, o que Saul aprendeu, né, com essa lição? Observando a paciência que Davi teve. Vou pegar aqui um capítulo 26 e o verso 10 de 1 Samuel. Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo que o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou, indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Por que eu li esse verso? Primeira coisa, Davi, ele esperou o tempo de Deus. Eu não vou encostar a mão no ungido de Deus. Davi, como você disse, né, a vida dele foi uma vida de chamado. Ele poderia ter requerido o trono do rei ali, quando ele foi ungido, porque ele já havia sido ungido por Samuel, né? Mas não, ele estava aqui no campo, né? Ele foi chamado, Samuel ungiu, ele foi ungido e falou: não poderia ter tomado ali, não. Agora eu sou ungido de Deus, então vou querer o que é meu, aquilo que me foi dado. Mas não, ele esperou o tempo, né? Ele foi até a presença do rei, se tornou o herói de Israel e foi perseguido pelo rei. E ele teve quantas oportunidades Davi teve para o quê? Para acabar com a vida de Saul. Mas por que ele não fez? Ele resolveu o quê? Esperar o tempo de Deus, né? E a espera promove o quê? Esperança, né? Ele sabia em quem ele acreditava. E outra coisa muito importante, ele não o quê? Ele não atropelou os planos de Deus. Como nós temos atropelado, passado, né, como diz o ditado popular, a carroça na frente dos bois, né? Tomamos frente, né, queremos resolver as coisas da nossa maneira. Imagina, para pensar se Davi tivesse tomado a decisão de fazer as coisas com as próprias mãos, né? Que catástrofe teria sido, né? Mas não. Consequentemente, o que aconteceu? Né, a gente vê no verso 25 qual a atitude de Davi, como que Saul reagiu. Saul perseguia, o que ele viu? Ele viu que não tinha mais jeito, o que ele fez no verso 25? Ele disse que o que? Desistiu. Ele, né, se arrependeu, desistiu, né? E qual as vantagens da espera? Né? Ele mostrou que Deus está o quê? No controle, né? Davi, o que? Ele foi um testemunho, né? Testemunho de Deus. A espera, ela é o que? Promove esperança, e ele testemunhou o nome de Deus. Quando nós esperamos, né, nós estamos dizendo quem está no controle. Deus está no controle. Nós testemunhamos de Deus quando nós esperamos. Nós esperamos por Deus, nós estamos testemunhando, né, que Ele está no controle. Amém, glória a Deus, né? Não pede aquilo que Deus ainda não lhe deu, né? Foi o que nós aprendemos aqui na lição de terça-feira, né? Não dar um passo maior do que a perna. Às vezes Deus, Ele se prometeu algo, né? Você sabe, né, que Deus se prometeu, Deus falou com você, né, de alguma maneira. Eu tenho essa promessa para a tua vida, eu tenho esse chamado para a tua vida, né? Mas esse chamado exige paciência. Ele vai se cumprir no tempo certo, né? Tenho vários exemplos na minha vida de espera, de chamado, né? E quando Deus tem um chamado, Ele cumpre. Mas precisamos entender que não é o nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Davi, ele foi ungido rei, né? Mas ele teve paciência, ele não deu um passo maior do que a perna, ele não tentou se promover, né? Ele não foi inquieto diante desse chamado. Ele deixou acontecer, e foi acontecendo, e Deus cumpriu ali, né? Quarta-feira, né? Elias, o problema da precipitação.
Carlos Alberto irá dar para nós aqui a introdução da lição de quarta-feira. Vamos entender um pouco da história de Elias. Vamos resumir, fazer uma pequena viagem, né? Ali estava Elias no Monte Carmelo e os profetas de Baal. Ele falou assim, ó, foi lá e reconstruiu o altar, né? Falou assim, ó, você vai colocar a oferta para os seus deuses aqui, que não era só um deus, e você não molha ela, não deixa nada acontecer. E eu vou fazer a minha oferta aqui. E eu quero que vocês abram a vala, nessa vala vocês coloquem água, molhem a minha oferta, que eu vou direcionar a Deus. Ele falou, agora vocês podem clamar aos seus deuses. E eles clamaram, e nada de fogo descer para consumir a oferta. Quando Elias levantou as mãos para os céus e clamou o nome de Deus, fogo do céu desceu e que consumiu a oferta de Elias. Consequentemente, depois ele queimou o altar de Baal, destruiu o altar de Baal e queimou os profetas de Baal. Acabe, sabendo disso, foi e contou a quem? A Jezabel. E a Jezabel, ela jurou Elias de morte. E ele, por ter medo da morte, o que ele fez? Teve tanto medo que ele fugiu para o deserto. Ele fugiu para o deserto e teve vontade de morrer. E as últimas palavras do verso, né, de 1 Reis 19, de 1 a 9, são muito preocupantes. Que Deus pergunta assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele o quê? Ele tomou outro caminho. Né? Ele tomou outro caminho. Não era para ele ter ido para o deserto. Muitas das vezes, né, nós nos assustamos, como seres humanos nós nos assustamos e tomamos caminhos diferentes, né, daquilo que Deus tem proposto para nós, né, que ao invés de nós esperarmos em Deus, né, tomamos caminhos diferentes, tomamos as rédeas, né, da nossa vida e fazemos de acordo com aquilo que achamos que é bom ou que é beneficente a nós, né, e muitas das vezes nós quebramos a cara. Né? A pergunta número 8, ela traz algumas histórias interessantes, sabe, Adriano? Ela traz a história de Sara, né? Qual o caminho que Sara resolveu? Deus havia prometido a Sara e a Abraão o quê? Um filho. O que eles fizeram? Eles fizeram da maneira deles. Mais tarde, quem sofreu foi quem? Abraão, porque ele teve que deixar aquela mulher e o filho aonde? No deserto. Mais à frente nós também temos a história lá em Números, né, de Moisés. Deus falou com ele, fala a rocha e ela o que? Vai prover o que? Água. Você dá ao povo, dá e dá aos animais. O que ele fez? Ele feriu a rocha. E consequentemente, olha a consequência, aquele povo não entrou na Canaã. Né? Outra história também nós vemos em Juízes, né? A história de Sansão. Deus falou que era para ele tomar por esposa quem? Do povo de Israel. O que ele fez? Ele foi e tomou por esposa quem? Das filhas dos filisteus. E qual foi o fim de Sansão? Ele tomou o que? O seu próprio caminho. Deus ainda falou com ele, não fala o segredo da tua força. Né? Aí ele foi lá e falou. Né? Mais à frente também nós temos em Mateus, né, que a mãe de Tiago e João pediu para que um se assentasse à esquerda e o outro à direita, mas o próprio Jesus falou, não cabe a mim quem assenta à minha esquerda ou à minha direita. Mas ela queria o quê? Que fizesse as coisas da maneira dela. Então nós vemos aqui, né, o problema da precipitação. Nós precipitamos quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Né? Essa precipitação é uma palavra que pode nos arruinar quando nós tomamos atitude. Né? Amém, né? É muito bem fechada essa lição de quarta-feira. Temos nos precipitado, né? Eis a pergunta. Você tem precipitado aí algo na tua vida? Você tem dado um passo maior que a perna? Às vezes está tão desesperado para arrumar um companheiro, uma companheira, e esquece de consultar a Deus, e namora, e mais tarde tem dor de cabeça, né? E não é feliz no casamento, vem a separar, né?
E você pergunta, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? A lição de quarta-feira vem dando uma pista, né? Às vezes você concede um emprego que não era o plano de Deus, porque se precipitou, né? Fez da sua própria maneira, né? E Deus ele tinha um plano, talvez tivesse consultado a Deus, né? E não foi feliz ali no emprego. Então nós vemos aqui no exemplo de Elias e vários exemplos que o Carlos Alberto explicou aqui, de Moisés, que feriu a rocha. Toda vez que nos precipitamos, fazemos as coisas da nossa maneira, nós ferimos a rocha que é Jesus Cristo, né? A rocha representa Jesus Cristo. Então, muitas vezes, pela ambição, pela paixão, né? Ambição de ter algo, pressa, passamos na frente de Deus, né? E esse não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é consultar a Deus, ter fé, porque quando você anda com Deus em comunhão, você adquire a fé, né? E como um dos atributos ali do Espírito Santo, você adquire a paciência, né? Vamos para a lição de quinta-feira, aprendendo a ter prazer no Senhor, né? O que significa isso? Aprender a se alegrar no Senhor. Às vezes passamos por uma dificuldade, né, por um tempo de prova, pelo frisol, né? E a palavra nos diz: agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que promessa maravilhosa, né? Imagine conseguir o que você sempre quis. No entanto, obter os desejos do nosso coração depende de ter um coração que se agrada do Senhor. O que significa se agradar do Senhor? Nós vamos ver em Salmo 37, versículo 1 ao 11, né? Onde Davi, aquele que passou por tantas tribulações, por tantas perseguições, ele nos deixa aqui escrito, né? Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Confia em Deus, deixa o seu caminho, né, nas mãos do Senhor, e tudo ele fará, né? Salmo 37, versículo 7, esperar no Senhor, não indignar com a prosperidade do ímpio. Muitas vezes você é fiel a Deus, você está no caminho de Deus, né? Você faz tudo da maneira certa e olha para o ímpio prosperando, conseguindo tudo que ele quer, e você não, né? Então, até nisso Davi nos orienta, né? Não se indigne diante da prosperidade do ímpio, né? Carlos Alberto, algo positivo na espera, né? Deus ele coloca a espera, a paciência no nosso coração, né? Porque Deus tem um objetivo nisso. A espera, ela, como você disse aqui, produz esperança, perseverança, ela te ajuda você a confiar mais em Deus, né? Então, há um objetivo na espera. O porquê Jesus ainda não retornou, né? Há um objetivo nisso, né? Igual o povo de Israel, né? Eles tinham que atravessar o deserto para conseguir a terra prometida, né? E demoraram o quê? 40 anos. 40 anos. A distância, né, ali até a terra prometida era de 800 quilômetros. Daqui a São Paulo. Mas eles demoraram 40 anos, porque Deus provou o seu povo, né? Ele modelou o seu povo, né? Eles adquiriram maturidade, né? Confiança. Muitos ali não entenderam os objetivos de Deus, tiveram pressa e caíram pelo caminho, né? Mas Deus ele tem um propósito na espera, naquilo que você está passando,
tudo tem um propósito. Né? E bem-aventurado o cristão que entendeu isso na sua vida. Ter prazer, né, no Senhor. Ter prazer e aprender, né, a esperar. Davi parece, ele dá a entender que ele estava escrevendo quando ele estava cercado de pessoas que não queriam o bem dele, né? Ele diz assim no capítulo 37, verso 1: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não tenha inveja por causa dos malfeitores. Como você bem disse, né? Às vezes as pessoas, elas estão contra nós e prosperam. Né? E aí você, às vezes, está esperando por tanto tempo adquirir uma casa, um carro. Espera por tanto tempo e luta tanto para ter algo. E a espera é uma coisa que às vezes te machuca, te corrói, né? Te deixa ansioso, né? Mas é como eu disse, a espera, ela vai nos mostrar o real motivo e os nossos reais desejos, né? No capítulo 37, verso 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Imagina você, Davi, sendo perseguido, pessoas contra ele, pessoas procurando ele para matar, a pedido do rei Saul, né? E ele falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe o que produziu em Davi a espera? Produziu confiança. Ele confiava em Deus, né? O verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Olha só, nós acabamos de falar que às vezes as pessoas estão prosperando nos seus maus desígnios, né? O que quer dizer a pessoa prosperar em seus maus desígnios? Significa que às vezes as pessoas, para obter lucros, ela passa por cima de alguns princípios, né? E às vezes nós esperamos em Deus, né? E para alcançar o objetivo, nós, por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, nós preservamos alguns princípios, os nossos princípios, mas a Bíblia fala: não o quê? Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza em seus maus desígnios. Não adianta nós alcançarmos nossos objetivos passando por cima do quê? De princípios. Deixa a ira e o que? Abandona o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Aquele que não tem paciência, ele o que? Se irrita. Aquele que não tem paciência, ele fica o que? Impaciente. Certamente isso o que? Acabará. Impaciência acaba mal. Assim diz a Bíblia. Aquele que não tem paciência certamente acabará mal, né? Davi estava o quê? Repetindo de maneiras diferentes um princípio: confia no Senhor, confia nele para agir. Isso é princípio. Confiar é princípio. Davi repetidamente ele que falou sobre confiar. E o verso 4, né? Vem aqui a promessa: agrada-se do Senhor e ele o que? Satisfarás os desejos do teu coração. Isso é uma promessa. Agrada-te no Senhor e ele satisfarás o desejo do teu coração. Agora, a pergunta, né? A última pergunta: como ou o que significa agradar-se de Deus? O que significa agradar-se de Deus? Agradar-se de Deus, né? Esperar, né? Ser justo, mesmo que muitos prosperem injustamente, como você bem disse aqui.
é você ser justo, mesmo que muitos prosperem injustamente. Recentemente, né, nós estamos acompanhando aí as notícias, né? Nós vemos aí um caso que aconteceu ali nos anos 90, onde um assassino, né, tirou a vida de uma atriz, né? E esse assassino, ele não cumpriu sua pena como deveria, né? Ele não cumpriu, e nós vemos ali a mãe da atriz, o marido, né, revoltado, a população, o Brasil chocado com o caso, revoltado, né? E o assassino solto, né, vivendo uma vida boa, tranquila, né? Isso não gera revolta, né? A gente observa nas redes sociais, né, o povo revoltado, a família revoltada, né? Isso gera revolta, né? Porque o mal, porque a pessoa cruel, que faz barbaridade, prospera, né? Vive uma vida como se não tivesse feito nada de ruim aconteceu com ele, ele não cumpriu a pena, ele está solto, né? E aí entra no que nós vimos na lição, né? É Deus quem vai julgar ele. Então, entra na paciência, e isso que Davi falou aqui, né? É isso que Davi falou aqui, não indignar com a prosperidade do ímpio. É porque muitas vezes ficamos indignados quando vemos situações como essa que eu acabei de explicar, né? É nesse contexto que Davi escreveu sobre a agradar-se do Senhor. Ter prazer em Deus significa viver em estado de perfeita confiança, né? O Carlos Alberto tem um recado para você, né, que vive uma situação difícil hoje, de doença, né, às vezes está em um estado terminal, né? Ele tem aqui algo para se dizer aqui nesse momento. Essa semana nós estudamos sobre confiança, espera. Nós já não somos inclinados a isso, né? Nós não somos. Eu não sei te dizer qual motivo, né, Deus tem para que você esteja com uma doença nesse momento, né? Não sei qual propósito que Deus tem, mas eu posso te dizer certamente que Deus pesa e mede cada provação. Eu não sei qual motivo, de repente, você nasceu num lar sem estrutura, né? Eu não sei te dizer qual motivo, de repente, você já nasceu no meio, né, do mundo das drogas. Não sei te dizer qual motivo, sabe, o porquê pessoas têm tantas oportunidades e às vezes pessoas com tão poucas oportunidades. Não sei te dizer, de repente, o porquê, né, a morte de um ente querido, de uma pessoa amada, de um pai, né, de um ente querido, de uma esposa, de um esposo, de um filho, sabe? Mas eu tenho a certeza do que eu vou ler aqui agora, né? Diz assim: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia da volta de Cristo nessa terra. Não vão achar respostas, propósito de Deus para tudo na sua vida, mas eu estou bem certo em quem eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso, né? Que Deus possa ser poderoso na sua vida essa semana que se passou, nessa semana que se está vindo aí pela frente, que Deus possa estar te abençoando, estando com você e com seu ente querido, que você possa confiar e esperar em Deus, né? Que Ele possa satisfazer os desejos do teu coração. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus essa semana. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Que lição maravilhosa, né? Nós estudamos essa semana. Aprender a esperar, aprender a ter paciência, né?
que tudo que falamos aqui, né, os exemplos bíblicos, tenha ficado gravado em nosso coração, né, porque vamos precisar, né, temos que esperar o tempo todo em nossa vida, temos que ter paciência o tempo todo, ainda mais, né, no mundo no qual vivemos, né. Que Deus ele abençoe você, né, e te ajude aí na sua caminhada, que você consiga cumprir o desígnio de Deus. Eu vou falar uma coisa, por nós mesmos nós não conseguimos, né? Mas quando colocamos nas mãos do Senhor, quando vivemos em comunhão, quando vivemos uma vida de oração, a oração ela produz, né, a perseverança, né? E o Espírito Santo, né? Pedir diariamente o batismo do Espírito Santo, porque somente Ele que vai produzir o dom da paciência na tua vida e na minha vida, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou, né, aqui na lição de Escola Sabatina. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, porque o seu comentário é muito importante para nós. Nós aprendemos também com você, nós aprendemos juntamente aqui, né, estudando a lição, tá bom? Semana que vem nós vamos estudar morrer como semente, né, baseado em João 12, versículo 24. Nós convidamos você a estar aqui conosco na próxima semana, tá bom? Que Deus abençoe você, convido você a se curvar para fecharmos com chave de ouro. Senhor, nosso Deus, amado Pai, pedimos perdão pelos nossos erros e muitas vezes, quando fomos impacientes, tentamos dar um passo maior do que a perna, não consultamos o Senhor, tentamos resolver de nossa própria maneira as coisas, e pedimos perdão. Te agradecemos por essa lição também, porque nós aprendemos muito com esse estudo. Essa lição que foi inspirada pelo Senhor, isso nós temos certeza. E quem escreveu estava inspirado pelo Senhor para nos ensinar a andar com paciência, a suportar nos momentos de crisol, de crise, a ter paciência, esperar e deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Forte abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.